O Internacional que venceu por 3-1 a equipe do Botafogo agora há pouco aqui no estádio Beira-Rio e após o jogo teve diversas coisas importantes. A primeira, o técnico Eduardo Cudê confirmando realmente sobre a sua possibilidade de permanência, ele que falou sobre as eleições, falou sobre a amizade com o Alessandro Barcelos e novamente deu a entender que só fica no Inter se uma situação acontecer. Após isso, o Magrão, também muito enfatizando, o Magrão até num tom de emoção, se emocionou ao fim da sua declaração, não foi uma coletiva, em sim só uma declaração ali por parte do Magrão, que pode ter feito o seu último discurso, também deixou muito bem claro que só permanece em caso de reeleição por parte do Alessandro Barcelos. E o próprio Alessandro Barcelos também deu uma entrevista coletiva após o jogo e falou sobre diversas coisas, sobre algumas ilusões que estão sendo vendidas aos torcedores, aos sócios no caso, e também falou sobre essas eleições, sobre contratações e o ano do Internacional. Na zona mista, Maurício, René e Pedro Henrique pararam para falar e eu quero te trazer tudo isso no vídeo de hoje, mas antes, para a vinheta. Bom dia Colorado, sejam muito bem-vindos aqui com novas informações sobre o Internacional. Esse vídeo tá saindo pela manhã, mas eu gravei assim que terminou agora o jogo do Internacional contra o Botafogo. Agora são 1h40 da manhã, só para vocês terem uma ideia, tá bom? Mas só antes de começar esse vídeo, já não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar aqui também o sininho de notificações, que é muito importante, assim, sempre que tiver vídeo novo no canal, teu celular vai ser sempre notificado. A temporada do Internacional acabou, inclusive a representação vai estar marcada ali entre o dia 6 e o dia 9 de janeiro, vai depender de como que vão acontecer as eleições, cada planejamento que vai ter cada direção no Internacional, mas a partir de agora, né, o Inter tem uma pausa agora, né, de férias realmente até o início para a preparação para o Campeonato Gaúcho que inicia no dia 24 de janeiro para o Internacional, tá bom? Mas eu quero começar aqui falando, o Inter que não tinha muita coisa para disputar hoje no estádio Beira-Rio, jogou realmente para continuar com aquela vitória em sequência, né? O Inter vem de 4 jogos sem perder, são 4 vitórias consecutivas, né? O Inter que tinha uma sequência muito pesada nessas últimos 4 jogos e fez 100% de aproveitamento, terminou o Campeonato Brasileiro com 55 pontos na 9ª colocação, levou aí para casa cerca de 28 milhões de reais de premiação, tá bom? Sobre o jogo a gente não tem muita coisa para falar, aquele Inter com alguns problemas, né, diversos jogadores lesionados, né, o Wanderson sentiu desconforto, o Nico Hernandes sentiu desconforto, o Romulo já tinha sentido desconforto também, Matheus Dias ficou de fora da lista de relacionados. Durante o jogo, o Valência teve um grande problema, esse sim foi uma lesão de verdade, né? Tem um problema no joelho esquerdo, a gente não sabe o que aconteceu com o Valência, mas ao longo da semana acho que a gente já vai ter uma atualização do boletim médico sobre essa situação. E depois disso, né, o Inter que conseguiu construir a vitória desse fraco Botafogo, agora fragilizado depois da derrota que teve, né, durante todo o Campeonato Brasileiro, 11 jogos sem vencer, foi o que o Botafogo conseguiu fazer nessa reta final, são apenas 2 vitórias no segundo turno. Mas eu quero te falar não sobre a partida, mas sim sobre o pós-jogo, que é o que a gente teve bastante coisa para conversar. Eu quero começar falando na zona mista. O Pedro Henrique foi o primeiro jogador a falar, ele falou ali sobre a temporada que ele teve, disse que foi uma temporada difícil, diversas trocas de treinadores, disse que se o Cudê seguir para a próxima temporada, disse que vai continuar se adaptando cada vez mais. O Maurício também parou para falar na zona mista, ele falou sobre a possibilidade de deixar o Inter, disse que ele só vai sair do Inter se a proposta por ele for boa para ambas as partes, ou seja, o Inter também ganhar nessa negociação, será algo bom para o Internacional e bom para ele também, né? Não, obviamente, novamente não quis falar se vai deixar o Inter ou não, também não quis falar sobre a proposta que recebeu, ele disse que deixa tudo isso para o empresário dele. Além disso, também falou sobre o Johnny, né, sobre a despedida do Johnny, né, disse que também é um jogador que foi muito importante, é muito amigo dele, né, eles têm uma grande relação de amizade, né, um jogador que melhorou muito nessa temporada, segundo o próprio Maurício. E além disso, o último a parar na zona mista foi o René, né? Ele primeiro fez uma autocrítica dele mesmo, disse que a temporada René foi melhor a do ano passado, ele disse que o René de 2022 foi melhor que o René de 2023, ele disse que em alguns momentos cruciais ele acabou pecando, dando a entender naquele jogo contra o Fluminense, tanto o jogo de ida quanto o jogo de volta, querendo ou não ele teve, né, ali as suas falhas naquele momento. Também, obviamente, falou sobre a possibilidade nesse momento, né, da permanência do técnico Eduardo Cudê, não quis falar muito sobre essa situação também, os jogadores, enfim, não querem falar muito sobre essa situação, até porque eles sabem o período eleitoral que estão enfrentando. O Pedro Henrique também completou dizendo sobre a permanência dele para 2024, que tem contrato com o Inter, ele tem contrato até final de 25, então se depender dele, ele diz que fez muita força para voltar ao Internacional e não teria por que ele deixar o Inter nesse momento, então
foi o que basicamente ali que eu consegui tirar dos 3 jogadores, do Maurício, do René e também do Pedro Henrique, os 3 jogadores que pararam para falar após a vitória por 3-1. Além disso, na entrevista coletiva a gente teve 3 pessoas ali que pararam. 2 fizeram entrevista coletiva e o Magrão fez apenas uma declaração. Primeiro foi o técnico Eduardo Cudê, né, que falou sobre a temporada do Inter. Deu ali uma mini cutucada no Mano Menezes, porque disse que quando ele chegou ao Internacional tinha muito o que ser feito, né? Teria que quase treinar 200% dos jogadores, né? Dando ali, ele também falou sobre cada jogador, quem é que estava mal ali naquele momento. Citou o caso, por exemplo, do Wanderson, do Arangues, que eram jogadores que estavam mal fisicamente naquele momento, mas também disse, olha, talvez não fosse só culpa do treinador, né, no caso do Mano Menezes, aí voltando naquele assunto da preparação física. O Cudê também falou sobre a permanência dele para 2024, ele disse que não vai falar sobre esse tema, né, até as eleições, disse que é muito amigo do presidente Alessandro Barcelos, conhece a família do Alessandro Barcelos e ele tem uma confiança maior no Alessandro Barcelos. Mas também disse que conversou com o Roberto Melo, mas como ele disse, é um cara que eu não conheço muito, né? Ele disse que há uma chance de eu ficar para a próxima temporada, mas realmente o Cudê ali num tom assim, ó, se o Melo me fizer uma proposta de renovação de contrato, eu vou avaliar, mas realmente eu só permaneço certo se o Alessandro Barcelos for eleito como presidente do Inter, né? E falou também sobre a temporada do Inter, né, que faltou a Libertadores, né? Disse que era o principal foco dele, mas disse que o Inter terminou jogando bem o Campeonato Brasileiro, tanto que teve nessas últimas 4 vitórias consecutivas. Depois o Magrão fez uma declaração quase num tom de despedida, porque ele não sabe se permanece, como ele mesmo disse que tem contrato até o dia 31 de dezembro e confirmou que só permanece caso o presidente Alessandro Barcelos fosse eleito. Como falou do filho dele, falou que hoje o filho dele assistiu o jogo na Popular, né, que aguarda, que é a torcida organizada do Inter, disse que ele resgatou esse brilho do filho dele, porque em 15, 16 o filho dele não queria vir para Rio, porque não sabia se o Inter ganhar, e hoje ele vem porque sabe que o Inter no mínimo vai fazer um bom jogo. Falou também sobre o Grenal, que eles venceram por 3-2, deram chocolate no Grêmio. Falou e saiu em defesa dos funcionários do Inter, que não tem nenhum amador que trabalha no Inter, como outras pessoas dizem, dando a entender naquela frase que o Melo vem falando, que só tem amadores dentro do Internacional. Ele disse que isso não é verdade, e aí ele citou cada profissional, o tempo de clube, o tempo que esse profissional está dentro do Internacional, o cargo que exerce, saindo realmente em defesa dentro dos funcionários do Inter. Falando também, confirmando que o Inter vai ter um investimento para a próxima temporada de cerca de 80 a 100 milhões de reais em contratações. Confirmou que tem 3 nomes que eles estão negociando, mas ainda não pode falar muito sobre essa situação. Então ele confirmou todas essas coisas e fez ali uma mini campanha para o Alessandro Barcelos, porque ele sabe que só permanece no Inter. Ele disse que quer permanecer no Internacional, saiu chorando inclusive no fim dessa declaração, mas disse que só sabe que fica caso o Alessandro seja reeleito, tá bom? Além disso, o Alessandro Barcelos também deu entrevista coletiva e das frases mais fortes é que ele disse que querem quebrar o Internacional de novo, querem fazer isso de novo e já tentaram fazer isso. Ele disse com relação à contratação do Claudinho, que é um jogador que custaria 100 milhões de reais. Ele disse que o Inter não tem a mínima tranquilidade financeira para fazer esse tipo de situação. O Magrão também deu exemplo sobre essa situação de por que o Inter só fez contratações agora na metade do ano. Porque no começo do ano o Inter não teria saúde financeira para trazer Valência, trazer Rocher e trazer Arangues, por exemplo. São jogadores que custariam valor no começo do ano e o Inter não tinha dinheiro. Citou, por exemplo, a dívida que o Inter tem de 600 milhões de reais, que foi uma dívida que foi crescendo nos últimos 12 anos, e quando o Alessandro Barcelos assumiu essa dívida já estava em 600 milhões, e o Alessandro Barcelos ali num tom muito forte sobre Delcir Sonda, dizendo que o Sonda vai ajudar com investimentos e a contratação do Claudinho seria com investimentos. E aí ele disse e deu toda uma análise da contabilidade de todos os investimentos que o Sonda ajudou o Inter. Kleber Chiquetinho, D'Alessandro, todas as negociações que foram feitas entre Internacional e Delcir Sonda. E o Alessandro Barcelos disse que o Sonda saiu com um superávit de 16 milhões de reais. Então todo o dinheiro que ele emprestou para o Inter, ele ainda conseguiu ganhar um lucro em cima do Internacional. E deu aquele ditado falando que não tem almoço grátis. Foi o que completou o Alessandro Barcelos na sua entrevista coletiva, tanto ele quanto o Magrão, quanto o Eduardo Cudê também não estou muito forte, né? O Cudê falando um pouco sobre a eleição, só falando sobre a permanência dele, que depende do Alessandro Barcelos, mas o Magrão e o Alessandro Barcelos não estão um pouco mais forte, tá bom? Então, deixa aqui nos comentários o que tu achou desse vídeo, deixa o teu gostei, inscreve no canal, volto logo mais com as informações. Valeu, falou e foi!